Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kênia e moro aqui em Portugal há 7 meses. E através deste canal eu estou mostrando a minha experiência, a experiência da minha família aqui em Portugal. Conto também para vocês como é que a gente fez para se organizar, como é que a gente fez para o planejamento para vir a Portugal. Por isso, seja bem-vindo em mais um vídeo no canal Mais Família Portugal. Oi, gente! É isso mesmo. O título desse vídeo é Nossa Decepção em Portugal. Quando a gente combinou para vir para Portugal, quando a gente conversou, quando a gente começou o nosso planejamento, a gente conversou com os nossos filhos, a gente explicou para eles a importância, né, dessa mudança, como seria, que eles ficariam distantes da família, dos avós, enfim. A gente incluiu os nossos filhos no nosso planejamento, isso não foi precipitado, né? Tudo foi pensado, tudo foi analisado, conforme as coisas que a gente vinha estudando, que eu vinha sabendo, as informações, foi tudo conversado. Eu e meu esposo, a gente é muito parceiro, a gente sempre combina com o outro em relação a tudo. Então, isso não foi precipitado, enfim. Quando a gente estava de passagem comprada para Portugal, a gente teve, né, recebeu uma pessoa, ela nos ligou, telefonema de uma pessoa, e ela nos ligou e ela ofereceu para a gente uma ajuda de fazer os nossos documentos e disse que tinha um quarto à nossa disposição, porque aqui em Portugal, para morar num hotel ficaria muito caro, para morar no hostel ficaria caro, e apartamento, casas aqui em Portugal é muito difícil, você assim que chegar já encontrar. E ela falou que a maioria dos hostels, das pousadas, não aceitavam criança, e aí a gente acreditou, a gente confiou na palavra dela, enfim. Aí quando a gente chegou aqui em Portugal, já com as reservas compradas, Airbnb, tudo certinho, ela nos convenceu a gente ir para esse quarto. Ela pediu 350 euros e mais uma bila de gás. Bila de gás é um botijão de gás aqui em Portugal, aí fala botijão, aqui é bila, enfim. E ela disse que tinha cama para as crianças e uma cama de casal para a gente. Mas tinha um detalhe. Tinha uma pessoa que ainda ia ficar no quarto durante um tempo, porque essa pessoa estava de viagem marcada para o Brasil e ia ficar até viajar. Eu não gostei muito da ideia porque a gente já estava, né, com uma mudança muito brusca, já estava assim, tendo que compartilhar banheiro, compartilhar cozinha. E a nossa privacidade também é muito importante, porque somos uma família. E aí, mesmo assim fomos, a gente não tinha opção, a gente foi. E no início foi tudo bem, o acolhimento foi maravilhoso, ela nos ajudou muito, tá? Nos ajudou com emprego pro meu esposo, nos ajudou com documentação e foi tudo maravilhoso. Só que depois da segunda semana, tudo desmoronou. Ela começou a se importar com as crianças, ela começou a querer impor ordem às crianças, ela começou a se chatear, se comportar assim diferente do que foi da primeira vez, né? E se incomodar com as crianças, enfim. E aí ela começou a dizer que era um erro eu ter vindo para Portugal com 2 crianças, Bem, pessoal, eu tive um pequeno problema na câmera e aí eu vou continuar falando para vocês como foi difícil, né? Então essa pessoa, ela mudou totalmente, impondo a mim e o meu esposo sobre a educação dos nossos filhos, se incomodando plenamente com as crianças, né? Então,
Estava já no início de uma quarentena também. A gente estava sendo praticamente obrigada a ficar em casa e só podia sair para o supermercado, para a farmácia, e quem trabalhava tinha que ter uma declaração para poder sair de um conselho para outro. Então foi muito difícil nesse período. E normal que eu acabei, né, a gente acabou assim, em diferenças de opiniões, a gente acabou discutindo, eu e essa pessoa. Mas os problemas só estavam começando, porque outras pessoas que moravam lá também começaram a se chatear com as crianças, não tinham paciência. E o problema foi só aumentando. Eu também, nesse período, eu consegui trabalhar um trabalho no lar, depois eu falo sobre isso. E tive que sair, fiquei poucos dias. Cachorro, gente, desculpem, tá? Esse cachorro sempre aparece nos vídeos. Então, a gente... foi piorando a situação. Foi piorando, ao ponto de realmente eu ficar muito mal. O meu psicológico ficou muito mal, eu fiquei muito abalada. Fiquei abalada no ponto de querer desistir de Portugal, querer ir embora. A época também que muitos imigrantes estavam indo embora, fizeram fila lá no aeroporto de Lisboa. Então, gente, foi muito difícil. Eu não aconselho ninguém, nenhum casal que tenha filhos, vir a Portugal ou qualquer país para, morar num lugar, ficar um lugar um tempo que seja compartilhado, a não ser que seja uma família que tenha crianças, né? Que vai entender literalmente como é ter criança em casa. Além dos meus filhos não poderem brincar, eles não podiam fazer nenhum tipo de barulho, que tudo era repreendido. Teve dias lá que eu não tinha como cozinhar, porque a cozinha estava ocupada e eu não tinha como cozinhar. E para não haver discussões, para não haver chateação do outro lado, eu passei fome. Mas não porque eu não tinha o que comer, mas sim para evitar confusão, né? Então, assim, foi um período muito difícil para mim. Meu esposo, todos os dias ele chegava, tinha alguma coisa, alguma queixa. Tinha dias que ele chegava em casa, a gente não tinha almoçado, a gente não tinha comido nada, só apenas lanche, assim, coisas, né, beliscado, alguma coisa, não tinha, refeição não tinha comido. Então, assim, se tornando muito mais difícil para ele, porque o serviço já estava difícil, ele ainda estava se adaptando. Foi quando um colega de trabalho dele pediu aconselhou ele a tirar a gente de lá. Isso também já estava afetando o psicológico dele, por me ver assim, triste, sem vontade de fazer nada. Eu já estava entrando num estado de início de depressão, porque eu só fazia chorar. Ia dormir pensando em voltar para o Brasil. Quando eu acordava pela manhã e via que eu ainda estava em Portugal, eu começava a chorar. Então eu não tinha mais forças, né? Então foi quando a gente saiu de lá. Nós passamos 2 meses lá, nessa situação. E a gente saiu de lá e fomos para um hostel que aceitava crianças. A gente visitou, gostou. E a gente não pensou 2 vezes, a gente teve que sair, porque era a minha saúde e a saúde das crianças, mental, psicológica, que estava em jogo. E foi aí que veio outro problema. A gente gastou, descompletou o nosso dinheiro do Brasil, porque meu esposo não tinha recebido ainda, que foi um custo bem alto de 500 euros para a gente ficar nesse hostel. Era mais confortável, assim, foi uma época boa, porque aí eram outras pessoas que estavam lá, não tinha criança, só os meus filhos, mas assim, foi muito bom, porque eles entenderam tudo. Era uma coisa assim, também compartilhada, né? Compartilhado banheiro, por andar. Então, cada andar tinha um banheiro, compartilhado cozinha, mas assim, o clima era totalmente diferente. Eram brasileiros que estavam recém-chegados, que ainda estavam com aquele acolhimento do Brasil, né? Com aquele carisma. E aí, foi uma época boa.
Então, meu esposo, infelizmente, perdeu o emprego. A gente estava nesse rocha, ele perdeu o emprego. A pessoa que contratou ele também é brasileiro, como ele já falou aqui em outro vídeo. Ela não pagou, ela não fez o pagamento do salário dele e realmente foi um prejuízo financeiro que a gente teve. Aí apareceu essa casa onde a gente tá, que eu vou contar em outro vídeo como foi a luta, porque a gente chegou até procurar um lugar pra gente morar, mas como tava assim, início de, né, já terminando uma quarentena, as pessoas não estavam querendo, assim, receber. Então, gente, foi uma fase bem complicada que acontece aqui, que pode acontecer com qualquer um. Eu confesso para vocês que essa foi uma das razões que me fizeram até desistir de viajar, porque eu escutava sempre relatos de outros imigrantes, de brasileiros que estavam aqui. E é isso que eu estou fazendo para vocês. Eu estou mostrando uma realidade, uma experiência que aconteceu com a gente, para que você se prepare, né? Para que você se prepare para o que pode acontecer com você. Não é que vai acontecer o mesmo. Prepare o seu psicológico para talvez aí tudo que você planejou não sair muito do jeito que você imagina. Então isso é muito importante. A gente ficou lá por um mês e até quando a gente veio pra cá, se mudou pra cá, não foi fácil, tá? Renda que é aluguel é muito difícil, principalmente depois de uma pandemia. Muita gente falava que ia ser mais fácil, os arrendamentos iriam baixar, mas eu vou contar para vocês em outro vídeo como foi difícil. E essa é a experiência da gente aqui. Eu não aconselho família com filhos vir a Portugal para morar num quarto, a não ser que esse quarto tenha outra família com criança, porque pessoas adultas elas não vão entender. Se elas não tiverem filhos, elas não vão entender o que você passa, elas não vão entender como é criança. A gente tenta ali educar, tenta controlar, mas a gente não pode amordaçar as crianças e nem trancar as crianças num roupeiro para não fazer barulho. Enfim, as crianças elas precisam interagir, elas precisam brincar. E chegou o ponto de incomodar as pessoas lá. Então, realmente isso me atingiu demais, isso me abalou demais. Essa é a experiência que eu deixo para vocês. Aí você se pergunta, mas Kênia, você não teve outra possibilidade de vir, alugar, arrendar antes de pisar em Portugal? Gente, a gente não teve, porque ia ficar muito caro. A gente não tinha um dinheiro assim, muito dinheiro, né? Assim, muito tempo guardado, porque isso foi de um ano. A gente começou a se programar, a se preparar para vir 1 ano e 3 meses, então não tinha muito para a gente fazer isso, né? Então a gente tinha que contar com o que a gente tinha lá. E graças a Deus chegamos até aqui. Mas a nossa prioridade era realmente chegar aqui para ver o lugar, até porque tinha que ser um lugar, uma casa, um imóvel que a gente podia pagar. Não podia ser nada daquilo que a gente não podia, até porque o meu esposo, ele estava começando, iniciando a buscar um espaço aqui em Portugal, um espaço profissional. Quando você vem do Brasil para Portugal, você não assim acha que pode encontrar o que você fazia lá, pode fazer o mesmo. Não, aqui é diferente. Aqui as pessoas se frustram, muitos brasileiros se frustram porque o que eles faziam no Brasil, a função em que eles trabalhavam, a profissão que eles tinham, eles não podem exercer aqui. Aqui você tem que realmente pegar, buscar o que aparece. Então a gente aproveitou a oportunidade, só que infelizmente a pessoa que contratou meu esposo não pagou, além de demiti-lo, não pagou. E aí a gente teve que gastar todas as nossas reservas para arrendar
esta casa onde a gente tá bom? Eu agradeço a você que ficou até o final. Saiba que não é fácil. Eu vou sempre mostrar para vocês a nossa experiência. Tanto o que a gente passou de bom e o que a gente passou no nosso ponto de vista ruim, que foi isso aí, né? Foi buscar um lugar para morar e também foi essa experiência terrível de morar em um quarto, tá? E até porque aqui é muito comum morar em quartos e as pessoas sempre até arrendam, né, os quartos da sua casa para outras pessoas, imigrantes, estudantes. Mas para mim foi uma experiência nada boa, principalmente com criança. Então, essa é a experiência que eu deixo para vocês. Esse é o conteúdo de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Porque dá muito trabalho para fazer. Essa é a terceira vez que eu tento fazer esse vídeo. Mas, graças a Deus, vai sair para vocês um conteúdo legal e muito sério. E outra coisa, pessoal, bem rapidinho, para terminar o vídeo. O vídeo anterior eu falei para vocês sobre documentação, que você precisava trazer para você fazer, né, o seu NIF, para você matricular o seu filho. E eu esqueci de algo muito importante, que é você trazer um comprovante de residência no seu nome ou no nome do seu esposo, do seu cônjuge, para fazer o NIF, porque te ajuda demais. Muita gente me aconselhou a trazer o PB4. Só o PB4 resolvia, mas no nosso caso, os dois foram ótimos a gente trazer. Melhor a gente pecar por excesso do que a gente não trazer, e aí fica a dificuldade maior para quando chegar aqui, tá bom? Então tragam um comprovante de residência, papel de energia de preferência, e se não tiver no teu nome, você traz uma fatura de cartão de crédito, mas tem que ter o nome, tem que ter um endereço no Brasil. Você tem que trazer que seja no seu nome ou no nome do seu esposo, tá bom? Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e espero que você tenha gostado, tá bom? Acredite nos seus sonhos, vá em busca deles, tenha fé que você vai conseguir, hein? Eu tenho certeza disso, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau!